Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje eu vou trazer cenas muito interessantes aqui no nosso Portal do José, muito positivas, neste ano em que pessoas como você e eu e outras tantas aqui no nosso país já sabíamos que iria ser um ano bastante movimentado e que despertaria muitas emoções aqui para o nosso lado. Felizmente, ao final do processo político eleitoral aqui no nosso país, as nossas emoções tendem a ser emoções muito positivas. Emoções não só de uma vitória político-eleitoral, mas as emoções também, ou emoções, de termos ajudado o nosso país a empurrar cada vez mais para o lixo da história pessoas que estão mancomunadas com outras de fora do nosso país, querendo destruir, vejam só, a nossa soberania, a nossa democracia. Quando é que nós pensávamos que nós estaríamos diante desse tipo de dilema aqui no nosso país? Mas as coisas estão ficando cada vez mais claras, sobretudo quando a gente vê em convenções partidárias infrações criminais, infrações político-eleitorais, como o que aconteceu na convenção do PL, em que o Flávio Bolsonaro, o candidato, vejam só, o cara que é candidato à presidência da República, ser um ser coadjuvante, tendo ali figuras de expressão internacional, muito mais ocupando espaço na convenção do que a figura do próprio Flávio Bolsonaro, que é um oco. É apenas uma figura que está carregando o nome do pai, um criminoso condenado e vai ficar muito tempo na cadeia. O que eles querem no final da história é também escaparem da cadeia, entregando para isso o nosso país, como se estivesse entregando a própria mãe. Só que a nossa mãe a gente não vai deixar que eles entreguem, né? É por isso que eu estou aqui hoje, tem muita coisa interessante. Mas antes de mais nada, quero convidar você, antes de entrar nesse tema, que chegou agora no nosso portal e ainda não está inscrito, para que você se inscreva aqui e venha participar do nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E nunca deixe de ler o primeiro comentário aqui do nosso portal, que ainda bem está muita gente participando, para ajudar a gente nessa caminhada de 2026. Para você que quer ver uma renovação no Congresso Nacional e quer ver pessoas ali muito combativas dentro do Congresso, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, a gente começando aqui com essa história, né? Por que a gente tem motivos para ter otimismos e positividades? Porque o presidente Lula ele continua em todas as pesquisas tendo vantagem em relação a essa figura do Flávio Bolsonaro, que por si só não é um nada, né? Ele apenas representa a anticivilização, a anti-esquerda, o anti-humanismo, a anti-racionalidade, a anti-ciência, enfim, todas essas coisas ruins que a gente viu no nosso país nesses últimos tempos. Então, essa pesquisa de hoje, do Atlas Bloomberg, diz que Lula tem 49,2%, quase 50%, né? E o Flávio Bolsonaro estaria com 42,9%, em consonância com o que as outras pesquisas estão mostrando também. Só que existe quase que uma verdade estatística que aponta que todo quadro que está no governo, todo quadro que está presidindo um país, dirigindo um governo, que esteja liderando algo concreto numa administração pública em qualquer lugar do mundo e disputando a eleição, que quando chega perto da eleição, essa pessoa ou esse candidato ele tem um impulsionamento. Ele consegue ter alguns pontos a mais do que as próprias pesquisas detectam. Quando chegar na época das eleições mesmo, a gente vai ter as pesquisas mais refinadas. Quando a gente vê os cenários das pesquisas no Brasil inteiro, estado por estado, a gente vê que o posicionamento do presidente Lula hoje está melhor do que esteve em outras campanhas. Isso sem ainda ter conseguido divulgar uma série de questões, uma série de programas sociais que ainda estão começando a ter repercussão. Eu sempre critiquei aqui, isso aí vocês já acompanham o nosso portal, já sabem disso, né? Que a comunicação poderia ter ajudado muito mais. Mas, enfim, é o que nós temos e nós temos que contar com ela e temos que contribuir aqui para que a gente supere algumas deficiências, fazendo com que as verdades cheguem até as pessoas. Para vocês terem uma ideia, gente, um fato que eu achei da maior relevância, né, que deveria estar sendo manchete no Jornal Nacional, deveria ter sido feito em todos os telejornais, hoje nos jornais impressos isso deveria estar sendo reverberado também, que foi, mais uma vez, o presidente Lula com uma agenda relacionada à saúde, num país que teve o que nós tivemos aqui, uma bomba nuclear virótica, né, de insanidade, que matou tanta gente, comandada por esses insanos aí do clã Bolsonaro e as pessoas que estão no seu entorno.
Então, quando a gente vê o que foi o desastre, como morreu médico, como morreu gente, como morreu enfermeiro, como morreu motorista de ambulância, macário, como morreu agente funerário, gente, todo mundo que teve contato e que combateu a pandemia, teve gente que acabou perdendo a batalha nessa história, né? E, infelizmente, esses heróis, os verdadeiros heróis, nunca foram lembrados como deveriam ser, né? E por isso que eu estou tentando contato com o ministro da Saúde para a gente para ajudar aqui, pelo menos no nosso portal, a jogar uma data, criar algum evento para que esse tipo de episódio não tenha sido esquecido, até para reforçar a nossa batalha que teremos se a gente chegar lá no Congresso, para que o senhor Paulo Gonet faça o que ele tem que fazer como procurador da República. Ele não é procurador de partido, não é de seita, não é de religião, não é de Estado, não é da própria instituição. Ele é procurador da República, de todos nós. E ele deveria já ter feito alguma coisa para responsabilizar esses criminosos na época da pandemia. Enfim, mas antes tarde do que nunca, né? Nós vamos perturbar, nós vamos cobrar muito, gente, se a gente chegar lá, né? Eu acredito que a gente vai chegar porque a nossa trajetória aqui está crescendo bastante. Mas aí o contraste é o seguinte: o presidente Lula ontem recebeu Tedros Adhanom, o líder da Organização Mundial da Saúde, foi conhecido mundialmente porque é uma entidade que tem essa preocupação com a saúde no mundo, com as coisas que acontecem com a saúde de seres humanos, né? Sobretudo de países pobres, países em desenvolvimento. E ontem ele veio receber também uma homenagem e veio visitar também programas que estão sendo implementados pelo governo Lula na área da saúde. Gente, está se fazendo muita coisa, muita coisa. Eu acho que isso tinha que... Por isso que eu digo, se tivéssemos lives todo dia de manhã cedo com o presidente Lula, olha, só a área da saúde dá para fazer ali a exposição de muita coisa importante. Eu vou colocar aqui o que falou Tedros Adhanom sobre o presidente Lula e sobre o governo. Vamos lá, que é uma coisa muito positiva. Sei que o presidente Lula tem um compromisso... Está com o tradutor aqui do lado, né? Fazendo intérprete, está traduzindo aqui do lado. Isso com a saúde e a saúde universal, e eu cumprimento ele por isso, e isso serve como um exemplo, porque são poucos os líderes que têm essa preocupação, esse compromisso que o presidente Lula demonstra. And I want to assure you that you have WHO's full support, and thank you for your leadership, not only nationally, but regionally and globally as well. Presidente, você tem todo o apoio da OMS e quero também agradecer pela sua liderança, que não é apenas regional, mas é uma liderança mundial. And I would like to also thank you for your leadership in the pandemic agreement. Queria também lhe agradecer pela sua liderança durante a pandemia do Covid. O acordo pandêmico, tá bom. And acordo pandêmico. Through that leadership, you should know that the health security of our world will be better and will be prepared to fight in the future better than what happened during COVID. Com esse acordo, isso vai nos permitir deixar o mundo com mais segurança e, ao mesmo tempo, nos protege de futuras pandemias que nós saberemos enfrentar de uma maneira diferente do que quando nós tivemos a pandemia do Covid. As you believe, no country, even the strongest, can fight outbreaks or pandemics alone. It needs solidarity and cooperation. Ninguém pode combater uma pandemia sozinho. A pandemia exige trabalho, esforço coletivo e solidariedade. And it's with that belief that you're leading the pandemic agreement or the health security, and thank you for your leadership, your global leadership. It's through the pandemic agreement and the other initiatives we're having that the world will be safer and prepared to prevent or manage pandemics like COVID. Presidente, eu preciso reafirmar, agradecer a sua liderança, porque só assim nós vamos conseguir enfrentar pandemias, as futuras pandemias que podem acontecer. Nós precisamos de ter liderança nessa área também para tornar o mundo mais seguro, mais tranquilo. Então, gente, não resta dúvida, né, que o presidente Lula é uma liderança
e uma liderança em relação ao humanismo, em relação a direitos humanos, direito à saúde das pessoas, né? Então, é o contraste fundamental, né, que representa Lula, continuidade de Lula e esses genocidas que estão querendo voltar ao poder aqui no nosso país. Com Flávio Eduardo e Figueiredo, Estados Unidos preparam um terreno para não reconhecer a eleição no Brasil. A gente tem falado disso direto aqui já há muito tempo. Embaixada dos Estados Unidos acionou o líder do PL para a visita que questionaria urnas do Brasil. Gente, quando a embaixada dos Estados Unidos procura o Sóstenes Cavalcante para alguma coisa, você acha que tem uma coisa decente, alguma coisa que presta, alguma coisa patriótica para nós aqui? É o interesse público do Brasil no meio dessa história? É isso aí. Ruídos à parte, Milei falou que estava engasgado em muitos brasileiros. É a coluna aqui do José Fux. O UOL, Folha, eles contrataram um ultradireitista, né, para ser colunista. E o cara, ele acha normal. Gente, essa gente da extrema-direita é um agente tão patife que eles acham normal você ir na casa de uma pessoa, xingar a pessoa, desmoralizar a pessoa, como um direito seu. É uma coisa que é liberdade de expressão. Vejam só como é que é a cabeça dessas criaturas. E o UOL contrata uma pessoa para falar essas coisas ali, né? Governo Lula teme interferência externa nas redes após a ofensiva de Trump e Milei a favor de Flávio. Olha, vamos ter que discutir muitas coisas em relação às estratégias que essa gente vai utilizar aí, gente. Nem começou ainda, mas quanto mais a gente estiver preparado, mais a gente vai conseguir enfrentá-los. O Estadão continua também dando pancada no Flávio Bolsonaro todo dia. Um candidato nanico. Sem apoio do Centrão e sem discurso próprio, Flávio Bolsonaro aposta em Trump, Milei e Netanyahu para disfarçar a fragilidade de uma candidatura que só existe pelo sobrenome do pai. É isso. Outro editorial, a degradação da relação Brasil-Argentina. O que eu estou muito irritado é que os veículos de comunicação eles estão colocando a equivalência, tudo aquilo que o Lula já fez em relação a declarações, não só a Argentina, mas qualquer tipo de questão mundial, com o que fez esse criminoso estrangeiro aqui dentro do nosso país, junto com os outros criminosos nacionais, tudo mancomunado a favor de Donald Trump, né? Então é muito complicado a gente ver o meio de comunicação fazendo esse tipo de equivalência. Senadores americanos falam em conspiração contra a eleição brasileira. Então, olha, é bom a gente estar com o olho bem aberto e cada vez a gente está mais preparado para isso. Flávio Bolsonaro diz à Polícia Federal, por escrito, que não ofendeu Lula e depoimento é cancelado. Comentei isso com vocês ontem, né? A covardia dessas pessoas. Gente, é uma coisa muito difícil de entender. É uma pessoa que tem hombridade. Quando você diz uma coisa, sobretudo quando você é homem público, você tem que ter condição de sustentar o que você está falando. Porque o método do bolsonarismo é o seguinte, eles não sustentam aquilo que eles falam. Eles sustentam desde que não enfrentem nenhum tipo de questão judicial. Quando aparece alguma coisa, o retrato é aquele retrato do Bolsonaro, na frente do ministro Alexandre de Moraes. Ah, posso fazer uma brincadeira? O senhor quer ser meu ministro? Topa ser meu vice? Enfim, é isso que acontece, está lá na cadeia. E é o que vai acontecer com muitas dessas criaturas. E o filhote é covarde como o pai, né? Só que hoje o ministro Alexandre de Moraes deu um despacho para que a PGR se manifeste sobre depoimento cancelado de Flávio em inquérito que apura calúnia contra Lula. Então, das duas, uma. Ou o Flávio Bolsonaro vai ter que pedir desculpas, e a metáfora é ele ajoelhado pedindo desculpas, né? Ou ele vai ser condenado por crime de calúnia. Simples assim. A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para dizer alguma coisa sobre isso, porque não pode pegar uma representação feita pelo presidente da República contra um delinquente e varrer para baixo do tapete e fingir que não aconteceu nada, né? Estamos de olho, então, nessa aí o senhor Paulo Gonet vai ter que trabalhar em 15 dias aí, vai ter que dar algum tipo de satisfação. Como eu disse para vocês, só para finalizar o nosso papo aqui, o Flávio Bolsonaro postando vídeo, né, explicando por que ele usa o colete à prova de balas. E aí chegou lá na convenção do PL, bateu no peito, né, olha aqui, tô com colete à prova de balas. Só que a cabeça dele não está coberta, né? Então ele vai ter que disputar a eleição agora com a roupinha mais adequada, se ele está morrendo de medo, assim, se ele está tremendo de medo. Tem outros modelitos aqui, né? Esse aqui, o escafandro aqui, olha. Pelo menos a cabeça fica bem protegida, né? É muito palhaço, né, gente? É muito palhaço e covarde. Eu tenho que falar essas coisas aqui, porque, enfim, o que a gente pode dizer de uma figura que é um nanico, como disse aqui o jornal Estado de São Paulo, né? Gente, mais tarde eu volto. Nosso papo aqui foi para colocar as coisas em dia e
não esqueça de participar do nosso primeiro comentário aqui no nosso Portal do José, tá legal? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.